Atos capítulo 17, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos, religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram as coisas. Tendo, porém, recebido a satisfação de Jasson e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E quando Paulo os esperava, em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que o buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram:
pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Nós podemos recordar, no capítulo 16, onde eles estavam passando, eles estavam anunciando o que foi decidido na reunião que eles tiveram com os irmãos lá em Jerusalém, no capítulo 15. Atos 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresceu em número. E no versículo 9, do capítulo 16, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhes rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluído que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então eles estavam confirmando as igrejas, com o tratado que foi feito lá no capítulo 15, né? Não impor a circuncisão sobre os novos convertidos. Agora, muda um pouco o foco. O foco não era mais visitar agora as assembleias. E sim, Paulo entendeu que era para anunciar o Evangelho aos gentios. Aqui em Filipos nós temos a conversão do carcereiro, depois da prisão de Paulo. É estabelecida uma assembleia aqui em Filipos. Capítulo 17. Ele segue essa viagem na Macedônia. E o intuito era anunciar o Evangelho, que ele explica no capítulo 16, versículo 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então o foco agora não era agora as assembleias que já estavam estabelecidas, eram os incrédulos. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. A gente pode ver que o judaísmo era bastante difundido, porque apesar das cidades serem em outros lugares, né, não era em Jerusalém, havia sinagogas. 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Ele foi lá para falar com os judeus. Versículo 3. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, diz ele, é o Cristo. Então, a sinagoga nessa cidade aqui não era a igreja, não era a assembleia local de Tessalônica. Não, era onde existiam judeus que conheciam já o Velho Testamento e Paulo ia lá falar com eles. Porque teoricamente seria mais fácil, né? Alguém que já tem um certo conhecimento aceitar, receber as coisas que são de Deus. Mas como a gente pode ver, Paulo teve muita dificuldade em todas as sinagogas que ele foi. 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos, religiosos e não poucas mulheres distintas. Então qual era o objetivo de uma sinagoga lá em Tessalônica? Era conseguir prosélitos para converter o judaísmo. Então o objetivo lá era de uma sinagoga, era os judeus que moravam lá poder orar e poder estudar as escrituras e difundir o judaísmo. Então esses que creram, a grande multidão de gregos religiosos,
eram pessoas que estavam estudando o judaísmo lá, nessa sinagoga, juntamente, que ouviram aquela mensagem de Paulo e creram. O que aconteceu? Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jasson, procuraram tirá-los para junto do povo. Movidos por inveja. Por quê? Porque eles perderam aquelas pessoas que estavam lá ouvindo o que eles falavam e ouvindo o que eles ensinaram. Por volta de 1800, quando o Senhor resgata a verdade de volta, muitos irmãos abandonam as denominações. Abandonaram irmãos influentes, irmãos que conheciam as Escrituras, e isso também gerou o movimento, né, dessas instituições, porque estavam perdendo os seus, entre aspas, membros, e aí começou a se fazer oposição, não dos incrédulos. É muito parecido com o que aconteceu aqui. É a oposição daqueles que tinham algum conhecimento de Deus. Eles não eram pagãos. Então isso aconteceu, né? Isso se repete, é o ciclo. Aconteceu quando os irmãos restauraram a verdade, houve muitas acusações. Da mesma forma que os irmãos escreveram muita coisa com essa doutrina, houve oposição dos professos, né? Dos que se professavam cristãos. E aqui está havendo oposição dos judeus. Não que eles fossem dizer que o que Paulo estava pregando estava errado. Não, era por inveja. Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja. O que estava movendo esses judeus a ir contra o que Paulo estava pregando foi a inveja. Então, voltando ao assunto, versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. Por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Mas Paulo ia na sinagoga. Paulo ia lá por causa dos judeus, para tentar mostrar para eles que o Senhor Jesus era o Cristo, que eles tinham rejeitado. Então Paulo, em cada cidade que tinha uma sinagoga, Paulo ia lá. Só que, se nós prestar atenção o que era para eles fazer lá, que nós lemos lá no capítulo 16, anunciar o Evangelho, os gregos aqui que estavam lá com esses judeus, foram movidos pelo Espírito Santo. Foram tocados por Deus. Um versículo que me chamou a atenção, do capítulo 16, foi do capítulo 14, do versículo 14. Quando Lídia ouviu o Evangelho de Paulo, Atos 16, versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, o Senhor que tem que tem que dar um entendimento, tem que tocar nos corações para que esse Evangelho possa ser recebido. Nós oramos hoje pelos dons, né? Aquele que leva o Evangelho. O terreno, ele tem que estar preparado antes para o Evangelho ser plantado, germinar e crescer. Então, o Senhor tem que tocar nas pessoas para, que nem fala aqui no versículo 14, é muito claro. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então, como a obra agora está sendo direcionada para os gentios, que era o que Paulo tinha que fazer, ele era o apóstolo dos gentios, Paulo, em amor, ele vai na sinagoga. Mas quem vai escutar a mensagem e vai crer não são os judeus, são os gregos. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas creram nessa mensagem. Então a gente vê Deus, a mão de Deus, abrindo as portas, né, para os gentios, claramente aqui, ser recebidos, né, ao corpo de Cristo, crendo nessa mensagem, gregos religiosos. Uma observação também que Paulo vinha fazendo aqui era uma trajetória, né? Eles vinham de lá de Jerusalém, passando por alguns lugares, levando a mensagem de Cristo. Inclusive, uma das cartas que ele escreveu foi aos Tessalonicenses, que é citado aqui também, né? Normalmente foi também uma das cidades em que ele passou no caminho. Tessalônica, chegaram a Tessalônica. Então,
É interessante também depois, quem quiser olhar, foi escrito aos Tessalonicenses, ele sofreu muitas perseguições e nesse caminho também com tiveram perseguições. Ele vinha passando de cada cidade dando os ensinamentos da vida cristã também. Interessante saber isso, porque que ele vinha aplicando, como o irmão comentou, a decisão que eles tiveram lá em relação à circuncisão. No capítulo, acho que foi 15 ou 16, eles circuncidaram, né, Tiago? Tiago foi circuncidado não por causa, não influenciado na decisão lá, mas por causa dos judeus. Timóteo. Então, mas não foi influenciada por eles, né? Foi influenciada pelos judeus por causa do exemplo a eles, né? Na verdade, não fazia mais diferença, vamos dizer assim, fisicamente ser circuncidado ou não. A circuncisão não estava mais no físico, sim, era algo espiritual agora. Até já chegamos a comentar em Filipenses. Então ele vinha pregando isso, dessa decisão, aplicando algumas coisas doutrinais, vamos dizer assim, e também dando já as diretrizes de uma vida cristã, pregando a Cristo, obviamente, como a gente vê no capítulo aqui, que Cristo havia ressuscitado, e aqueles que lhe haviam morto era o Cristo. E é a reclamação que eles fazem aqui, e a acusação que fazem contra Jasson. Ele acolheu os irmãos em sua casa, como vemos no capítulo aqui, e por ele ter acolhido, ele foi acusado na sociedade lá. Provavelmente a cidade não era uma cidade muito grande, né, na época ainda, não sei quantos tinham lá, mas apesar de Atenas depois é uma cidade um pouco maior aqui, não é uma cidade tão grande, provavelmente. Na proporção de hoje não saberia dizer, na verdade, mas vamos dizer que ele era uma pessoa conhecida, enfim. Né? Então que os irmãos tinham contato dele, né? A gente não sabe como eles conseguiam esses contatos, né? Mas com certeza quando chegavam já eram recebidos por alguém, de repente por carta, alguém avisava, enfim. Mas essa comitiva chegou lá, ele alojou em sua casa e foi acusado pelos da cidade lá, foi levado aos principais da cidade, vamos dizer assim, vamos levar lá no conselho da cidade, vamos dizer, esse cara está deturpando o que a gente prega aqui na sinagoga, aqui. Esses caras estão, de certa forma, estão desvirtuando a nossa população aí com a crença deles, vamos dizer assim. Que hoje é a acusação que é feita ainda, né? Ainda acontece isso, por onde o cristão passa querendo falar das verdades. O coração do homem é sempre dizer que a verdade vai estar errada. Não é realmente, mas não é assim que está lá. Tá vendo? Tá escrito assim, só que eles aplicam de maneira errada e acusam da maneira errada, né? Nesse caso aqui também, esse irmão que acolheu essa comitiva que chegou na cidade, foi levado aos principais, motivados pela inveja de terem perdido alguns membros, entre aspas, como o irmão falou. E, no entanto, ele justifica. Não sabemos o que ele falou, né? Mas com certeza ele justificou. De fato, muitos creram, quizá até alguns dos grandes lá da sociedade e desses que foi levado a eles a acusação também vieram a crer. A gente vê duas manifestações da bondade do Senhor aqui nesse capítulo. No início, que ele começa falando aqui que muitos se ajuntaram, e depois lá em Atenas também. No finalzinho ele fala que chegando alguns varões a ele, último versículo, 34. Creram. Então a gente vê o Senhor em todo o tempo, provendo irmãos, provendo aqueles que creem, uma obra por graça, que o Senhor tem permitido que seja pregado esse Evangelho, pregada a salvação, Cristo ressuscitado, à destra do Pai, e muitos crendo. Com certeza, onde eles passavam, sempre tinham pessoas que criam. Nunca o Senhor permitiu que eles saíssem de uma cidade sem que alguém tivesse crido. Porque a intenção do Senhor é que todo homem se salve. Então, essa mensagem que é pregada desde lá, é a mensagem que nós levamos também. Por onde a gente passa, podemos ter certeza que, por mínimo que a gente fale do Senhor, é uma semente que com certeza em algum lugar que a gente passou, isso vai florescer. Esse é o trabalho do evangelista. A gente orou pelos dons hoje. E é importante saber que, não como uma obrigação hoje, mas como um bom cristão, vamos dizer assim,
pregar o evangelho. Não seria obrigação, mas seria um prazer para todos nós poder falar do evangelho. E era o que Paulo vinha fazendo. Vinha aplicando algumas coisas de doutrina, aplicando algumas coisas do proceder com a vida cristã, como proceder sendo cristão, e pregando o principal, Cristo e a ressurreição. Como ele diz aqui, esse Cristo, esse Jesus que vos anuncio, é o Cristo. E era a acusação que foi feita lá para os maiores em relação a esse irmão que acolheu eles. Eles estão pregando o Cristo lá, dizendo que há outro rei, que não é César. Aqui a gente já vê que a jurisdição, né, romana, a jurisdição era bem ampla. O governo de César assim, abrangia um bom pedaço do Oriente, né, daquela região. Então aqui eles já tinham sobre eles muitas leis, e César aqui é citado. Que é outro rei, Jesus. Essa era a acusação. Mas Cristo, quando esteve aqui, contradiz essa posição deles aqui. Cristo era o rei, sim. Ele é rei dos reis, da palavra. E lá, ele não menosprezou César. Ele falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se eles fossem olhar para trás, veriam o exemplo que Cristo deu. E não haveria acusação dessa maneira. Cristo, em nenhum momento falou, eu sou maior, poderia, de qualquer maneira, usar disso que ele tinha, dessa qualidade de ser Deus. Mas ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hoje o que é de Deus é o sacrifício em espírito. E aqui a acusação é física, como se Cristo havia usurpado o poder que César tinha. Não é isso que eles estavam fazendo. Então eu não sei qual foi a justificativa que esse irmão deu para eles lá, mas o que sabemos é que foram soltos. Levaram com certeza com o intuito de bani-los, prendê-los ou fazer alguma coisa, mas eles foram soltos com a justificativa que ele deu. Com certeza ele argumentou, provavelmente falando também das coisas do Senhor aqui. Logo adiante, foram enviados Paulo e Silas a Bereia e chegaram à sinagoga dos judeus lá, já nessa outra cidade. Uma observação é que eles foram levados perante não somente aos grandes. Eles eram grandes e também eram conhecedores. O judaísmo, vamos dizer assim, também, eles eram conhecedores das leis e tudo mais. Eles não foram acusados simplesmente a alguns. Foram acusados perante aos principais. E aqui houve julgamento, né? A gente tem uma figura de julgamento do que se é falado. Eles estavam falando do Cristo e lá eles sabiam as Escrituras. Eles falam assim, no 11. Ora, estes mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Quando eles foram a outro lugar, os que chegaram lá eram os mais nobres ainda dos que estavam em Tessalônica. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras e se essas coisas eram assim. Então, eles não só ouviam, mas também como eles examinavam se realmente aquilo era o fato. É também um exemplo do que devemos falar hoje e fazermos hoje quando ouvimos o Evangelho. Porque há muitos evangelhos sendo pregados hoje. Então nós devemos examinar à vista das Escrituras, que foi o que o Senhor nos deixou, e aqui está a verdade, na Escritura está a verdade, e o que passar daqui não provém do Senhor. Sabemos isso dito pela própria Escritura. Então aqui, tudo que falavam dele, e tudo que falavam, na verdade, seja do judaísmo ou seja de Cristo, eles sempre examinavam o que estava sendo falado, para ver se aquilo realmente correspondia. E ele segue falando que de sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas e da classe nobre, não poucos varões. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia. Foram lá, excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse ao mar. Então, pela verdade que era pregada aqui, como era um povo influente, esses nobres aí, com certeza aqui a inveja mais uma vez se manifesta, né? E muitos se levantaram contra. Também era a mesma situação, onde eles vinham passando, eles iam arrastando multidões que criam e também muitos que faziam oposição. Hoje vemos claramente isso no testemunho cristão, um remanescente, poucos irmãos, trazendo essa verdade desde lá de 1800. E como o irmão citou, já houve divisão e também já houve perseguição, muitas denominações perdendo membros por causa que a verdade estava sendo revelada.
E hoje não é diferente. Na verdade, isso não vai mudar até a volta do Senhor. As grandes organizações hoje, os nobres, vamos dizer assim, hoje as grandes organizações com seu poderio em questão de ouro, riqueza, não ficarão contentes também com a perda de seus contribuintes, vamos dizer assim. Não seriam nem membros hoje, seriam contribuintes, porque devido à magnitude que se tornou essa profissão cristã, hoje se tornou um bom negócio para eles. Com certeza, aqueles que chegam falando a verdade acabam não tirando, mas resgatando aquele cristão que caiu dentro de uma organização religiosa, aquele que é resgatado para o Senhor, né, que estava do lado que o Senhor não deseja que ele estivesse. Com certeza isso gera muita revolta. Infelizmente nós temos exemplos de alguns irmãos que se apartaram de suas denominações onde estavam reunindo, num templo, como aqui diz também mais adiante, que Deus não habita em templo feito pelas mãos do homem, mas no entendimento eles viviam nesses templos, né? Muitos de nós vivemos em templos, né? Buscando a Deus dentro de templos, infelizmente, mas o Senhor por graça nos resgatou. Com certeza muitos sofreram essa perseguição na hora que se apartaram, tomaram a cruz de Cristo, esse exemplo que a cruz era um símbolo maldito. Hoje tomar a sua cruz continua sendo a melhor opção, embora muitos não venham. É difícil, a tomada de decisão de se apartar por causa dos laços terrenais. A gente tem muitos amigos, tem muitas amizades, e aqui com certeza, aqueles que eram os maiores, eles não gostavam de perder os seus adeptos, vamos dizer assim. Hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo. Cristãos sendo resgatados pelo Senhor, vindo para a luz, vindo para a verdade, tendo entendimento da salvação, e o que? Contra isso, vindo os poderes religiosos, os nobres, os grandes, querendo te arrastar de novo, dizendo que tu está errado. Acusando, fazendo o que fizeram aqui, acusando, mais uma vez, de dizer que não é verdade. Mas o que eles faziam? Muitos examinavam as Escrituras, muitos examinavam o que estava sendo falado, e com isso muitos creram. É o que devemos fazer hoje. Quando pregam, hoje tem muita oferta. Aí os meios digitais estão aí, há muito conhecimento disponível e há muito lixo eletrônico também nesse sentido. Então nós devemos examinar à luz das Escrituras o que nós estamos ouvindo. Aqui é um alerta para que nós venhamos a fazer uma peneira, e a peneira do Senhor ela é bem estreita, pouca coisa que vai passar lá. Então devemos examinar o que estamos ouvindo, assim como devemos examinar o que estamos ouvindo, examinar o que está sendo falado também. Então, os dois pontos que essa carta nos traz, ao examinar o que está se ouvindo e nisso há o julgamento. A abertura que temos do julgamento também aqui se reflete no que está sendo falado. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Isso Paulo vem ensinando também. Onde ele vinha passando, com certeza ele vinha já trazendo essa verdade do falem 2 ou 3 e os outros julguem. Não é à toa que também conta aqui que eles examinavam também as Escrituras. Só lembrar que aqui, esses irmãos, eles eram uma sinagoga ainda, não era uma assembleia. E o contrário ali de Tessalônica, que alguns apenas receberam, alguns dos judeus receberam, aqui, como fala no versículo 11, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Eles escutaram o que Paulo estava dizendo, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Então, o que aconteceu aqui? Eles creram no que Paulo falou. O que Paulo estava falando? Expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que anuncio, dizer ele, é o Cristo. Paulo pregou a mesma coisa aqui para esses judeus aqui, que estão em Bereia. Eles receberam a palavra, eles foram buscar no que eles já tinham, que era o Velho Testamento. Eles tiveram um exercício de Deus diferente do que os de Tessalônica. Porque a religião, ela cria essa autodefesa. Não pode ouvir nada que vem de fora. Para quê? Para manter a tradição que é ensinada lá protegida. Então, se Paulo vem pregando que Cristo era o Messias, esses aqui, eles não quiseram nem abrir as Escrituras, os de Tessalônica.
Mas Deus toca no coração aqui desses judeus que estão em Bereia. Eles vão abrir as Escrituras. E aí, abriu as Escrituras, o Espírito Santo tem a liberdade de aplicá-la aos corações e fazer, né, que esses judeus crescem. Examinaram e creram. Examinando cada dia nas Escrituras que as coisas eram assim como Paulo estava dizendo, estava ensinando. 12. De sorte que creram muitos deles. Então muitos judeus aqui creram. E também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Aqui, essa assembleia que vai iniciar aqui, tinha judeus, tinha os gregos e tinha essas mulheres da classe nobre, que dá para entender que elas tinham uma posição, né, na sociedade. Mas também teve alguns que não creram, porque essa notícia chegou lá a Tessalônica, versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e incitaram multidões. Então alguns não creram, foram lá avisar os judeus de Tessalônica, que foram atrás de Paulo em Bereia também. Perseguição. 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Por quê? Porque agora, esse monte de convertidos, porque eles conheciam o judaísmo, agora estão vindo para o terreno da graça, um terreno que as coisas são espirituais, por fé, não são visíveis. Então fica ali Silas e Timóteo para ensinar esses irmãos, né, como falou da doutrina, né, como que vai proceder agora essa nova coisa agora, receber o Senhor como Salvador. Para os judeus era mais fácil. O judeu que crê, ele recebe o Senhor como Salvador, então para ele, de uma certa maneira, já tem uma base de conhecimento de sobre Deus. Mas, como a gente vai ver depois, permitindo o Senhor, como foi o caso dos atenienses ali, eles não tinham conhecimento de Deus, eles eram pagãos, eles criam em deuses, né, feitos, estátuas, feitos por mãos de homens, como é citado lá. Então a gente vê aqui o trabalho, né, nós oramos hoje pelos dons, né, então ficou ali Silas e Timóteo fazer o trabalho, seguir o trabalho. O evangelho foi anunciado, eles receberam, e agora o trabalho segue. E o evangelista, o irmão citou que o evangelista não para. Aqui a situação, né, da perseguição, os irmãos fizeram Paulo ir até para Atenas, mas próprio do evangelista, mesmo que não houvesse perseguição, o evangelista vai no seu evangelho e segue o seu caminho. O Senhor vai levantar outros dons, né, os pastores, os mestres, para seguir o cuidado, né, dessa nova assembleia que está se seguindo aqui em Bereia. E Timóteo e Silas são encorajados a ficar, enquanto Paulo segue para Atenas, que é o versículo 15. E os que acompanhavam Paulo os levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem com eles, o mais depressa possível partiram. Depois Paulo chama esses dois, mas de imediato eles ficaram ali. É que a gente não tem ideia, essas coisas aqui demoravam muitos dias. Imagina, Paulo chegou em Atenas, até chegar a notícia para Timóteo voltar e ter com ele, então eles ficaram algum tempo nessas cidades. O interessante também que a gente pode observar, a acusação que os judeus fazem para os magistrados, versículo 6 lá, ó. Porém, não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Eles estão levando esses irmãos a um conselho humano, ao juiz da cidade. Hoje nós podemos dizer, levaram ao tribunal. E qual era a acusação? A acusação era que eles estavam dizendo, versículo 7, os quais Jason recolheu, todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então os judeus, se utilizando, né, de recursos mundanos, que para eles reconhecer César como rei é uma vergonha para eles. O irmão citou a passagem da esfinge, né? Quando o Senhor Jesus perguntou para eles de quem é a figura que está aí na moeda. Para um judeu dizer que era César era uma vergonha para um judeu, que tinha Deus como que guardava eles, que eles eram o povo de Deus e Deus guardava eles. Um judeu assumir que eles estavam dominados por Roma e que César agora era o rei, era para ser vergonhoso. E eles estão usando isso para acusar esses irmãos aqui, que eles estavam dizendo que há outro rei. Aqui não diz o que se passou nesse julgamento,
Mas vai ter outras vezes que eles foram levados a juízes, né, desse mundo, como no capítulo 18, versículo 12, quando eles levaram os irmãos também pelo mesmo motivo. Mas sendo Galho procônsul da Caia, levantaram seus judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: esse persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e nomes, e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Então, o poder instituído, né, para julgar na cidade não quer saber das coisas de Deus. Como esse Galho aqui, ele não quis se meter. No nosso capítulo fala que, no versículo 9, tendo por recebido satisfação de Jason e dos demais, o que tu está fazendo? Olha, eu estou pregando Cristo agora como Salvador, que pagou nossos pecados. Então, a autoridade aqui não julgou que ele oferecesse risco para eles. Tomou satisfação, liberaram. A gente pode ver também provisão aqui de Deus, porque Deus tinha impulsionado Paulo para passar para Macedônia e pregar o Evangelho. Como na provisão que Deus fez quando Paulo foi preso também em Filipos, por ter expulsado o demônio, né? Houve o terremoto. Aqui não aconteceu terremoto, mas com certeza é Deus que está guardando esses irmãos. É notável aqui que essas autoridades não querem se envolver, e aí fica então a perseguição dos judeus fazendo oposição. Quando esses juízes não queriam se envolver, deveria aumentar a raiva, né, dos judeus em relação a... porque eles ficavam impotentes, não poderiam fazer nada com eles. Paulo e os discípulos anunciando Cristo e eles não podendo fazer nada. Mais adiante nós vamos ver que a oposição vai mudar. No nosso capítulo mesmo aqui, quando Paulo chega a Atenas, eles eram muito idólatras. Então vai ter um movimento daqueles que faziam as estátuas e das esculturas contra Paulo, e a gente pode ver nisso, né, a oposição do inimigo direto, né, contra o que Deus está fazendo. Sempre vai haver oposição no que Deus faz. Ela pode ser aberta como perseguição, ela pode ser mais sutil, ela pode ser da religião, e ela pode vir também do lado oposto, né? No caso que nós vamos mais a gente ver, dos pagãos também fizeram oposição a esse movimento que Deus estava fazendo, né? O Evangelho penetrando nessas cidades gentias que eram dominadas pela idolatria. Tinha lá, a sinagoga tinha, mas o que dominava mesmo lá era a idolatria. Uma observação em relação ao que o irmão vinha comentando agora, do que os judeus justificavam lá, que lá no 18 não foi aceito diante do tribunal. Isso esse tratamento que os judeus tiveram no tribunal é juízo do Senhor, juízo de Deus em relação ao judaísmo, que o judaísmo antes da cruz, vamos dizer assim, ele era uma lei que era vigente. Então você aplicava a pena de apedrejamento, por exemplo, era a lei. Ali vigorava na época. Todos os que apedrejavam, por assim dizer, eles não sofriam nenhuma outra penitência. E nisso, quando em Atos o Senhor fecha a porta, a gente já vê nitidamente o poder, vamos dizer assim, da lei do judaísmo sendo dissipado. O Senhor vai permitindo que outra lei se sobreponha ao judaísmo, vamos dizer assim, no sentido... Sabemos que o Senhor virá de novo, né, a permitir com que a lei seja aplicada no milênio, né? Voltará a tratar com os judeus. Mas hoje, na situação que nós vivemos hoje, também é a mesma. O Senhor enfraqueceu, adormeceu os judeus nesse sentido. E hoje, por exemplo, se alguém for aplicar uma lei do judaísmo lá vamos botar em Jerusalém mesmo hoje, vão apedrejar e matar. Não. Hoje nós temos os direitos humanos, hoje nós temos leis de homens que se sobrepõem a essa lei que Deus instituiu lá. Então, aqui o Senhor já estava tratando com eles, são os primeiros indícios de que essa lei
ia ser sobreposta, que esse período do judaísmo ia ser adormecido. Então as primeiras acusações que acontecem aqui, é como o irmão está comentando, e lá no capítulo 18 vai acontecer. É uma justificativa. Não, o juiz falando, não, eu não vou entrar em questão de religião, essa religião de vocês aí, pode até julgar entre vocês, mas o peso de lei quem fala sou eu. E se vocês fizerem, inclusive, se fosse o caso do apedrejamento hoje, se vocês apedrejarem, quem vai preso é vocês, não vai ter justiça. Isso não vai ser considerado justiça, é justiça para vocês, mas isso aí está abaixo do que nós temos hoje. Isso aí não é mais assim. Hoje vivemos, por exemplo, no Brasil, disse um país laico, onde manifestações religiosas não podem ser, de certa forma, não podem ser impedidas. Vamos dizer assim, se quiser se reunir numa praça e fazer um culto religioso, você pode fazer. Tem algumas restrições já. A nova legislação aí já tem algumas restrições, claro, para isso, né? Devido aos danos à natureza, que muitos fazem oferendas e tudo mais, né? Algumas religiões tem algumas restrições quanto a isso, mas se você quiser reunir numa praça e falar do Senhor, pode. Quer falar de outros deuses, vão poder também. Isso são leis que sobrepuseram com a permissão de Deus. E aqui, voltando para o nosso capítulo, que o contexto não é hoje, aqui já era tratamento do Senhor, já era tratamento em relação aos judeus, dizendo, esse período vai adormecer, essa lei de vocês. Hoje não faz sentido você querer aplicar uma pena judaica. Hoje a lei se sobrepõe, se você apedrejar alguém, você vai ser preso. Vai ser preso, não tem saída. Isso é um crime hoje hediondo, vamos dizer assim, uma coisa absurda, você apedrejar alguém até a morte. Então, é um período que o Senhor não está tratando com eles e não está permitindo que essa lei vigore. E mesmo assim tem alguns que querem fazer algumas coisas dessa lei serem pegas e fazerem vigorar. Entendeu? Então, se Deus permitisse vigorar, vigoraria toda a lei. E não somente o que pegam de lá, o que pode, já que a lei agora, hoje a lei do homem permite, isso a gente vai usar. Usam, claro, de maneiras que também, muitas delas são criminosas. São várias coisas que hoje na lei, na nossa lei de homem, que a gente está sob ela hoje, não podemos fazer. Então Deus já estava tratando com os judeus lá, e isso é interessante ver, né? Desde o início, para que se chegue nos dias de hoje. Hoje também nós temos algumas leis, por graça no Brasil, estamos no Brasil, podemos falar de Cristo abertamente sem nenhum impedimento. Aqui, o que eles queriam fazer? Eles queriam calar a voz desses que estavam falando de Cristo, embasados na lei do judaísmo. E como lá o irmão também citou, eu comentei, o irmão citou, da imagem da moeda lá, eles também estavam julgando sobre o judaísmo. Essa moeda aqui, César. Quem é César para nós? Não, Deus, né? Mas o Senhor está tratando com eles em todo o tempo nessa questão do judaísmo. Então aqui eles já tiveram essa oposição da parte dos magistrados, né? Aqui o que ele fala foi levado aos magistrados aqui, no capítulo 17. Lá no 18 foi do procônsul, também alguém importante, né, da legislação. Então, é só um detalhe, né, que o Senhor já vinha tratando com eles desde lá, esse período que ia ser adormecido até o milênio, o Senhor voltar a tratar com os judeus novamente. É interessante o que o irmão colocou. Aqui, Bereia não era uma cidade, não era Jerusalém. Qual era a intenção deles? Eles queriam matar eles. Então eles teriam que ir à autoridade de autorização. Da mesma maneira que foi feito em Jerusalém. Quando eles quiseram matar o Senhor Jesus, apesar de ele estar na terra deles, em Jerusalém, eles não podiam matar. Por quê? Porque eles estavam sob o domínio de Roma. Então eles tiveram que ir a Pilatos. O Jesus, ele foi julgado pelo júri humano do mundo. Quando o Senhor fala com Pilatos, o Senhor fala para Pilatos: nenhum poder teria se do alto não tivesse sido dado. E os que me entregaram a ti têm mais culpa, são mais culpados. Por quê? Os judeus entregaram sabendo o que eles estavam fazendo. Pilatos apesar de viver em Jerusalém, ele não tinha, né, o mesmo conhecimento que o judeu tem das coisas de Deus. Então, mesmo em Jerusalém, na morte do Senhor, eles já estavam oprimidos sem poder nenhum. Então, para eles era uma vergonha isso. Imagina
alguém descumpriu a lei manda matar. Eles não tinham nem condições de cumprir mais a lei, né? Eles estavam impedidos de matar alguém em função da lei. No Sinédrio, o Senhor Jesus foi acusado por ter dito que era o Filho de Deus. Só que quando chegaram a Pilatos, a acusação não foi essa. Que para Pilatos não fazia de sentido, né? Então, o que tem? Não quero saber sobre isso, não me interessa. Mas a acusação do Pilatos foi que ele dizia que era rei. E eles disseram, e não há outro rei a não ser César. Então eles usaram a influência que Pilatos era dominado. Pilatos era dominado pela política. Então Pilatos quis agradar ao povo, porque eles acusaram, se aceitar esse homem Jesus dizendo que é rei, tu está indo contra César. Então eles apelaram para o lado político, humano, carnal, né, de Pilatos. Mas os judeus eles foram culpados. Pilatos também foi culpado. Ele lavou as mãos, mas não. Ele tinha o poder de soltar. Ele mesmo falou: tem o poder de soltar e de condenar. Ele sabia que Jesus era inocente. Então o que aconteceu? Ele condenou o inocente. Porque o Senhor Jesus tinha que morrer. Mas aqui esses judeus eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram com o Senhor, levando os discípulos cativos presos ao poder estabelecido, né, nessas cidades. Só que o Senhor está guardando os discípulos aqui. O sacrifício já foi feito. Agora eles tinham que levar o Evangelho e pregar o Evangelho. Para a vergonha dos judeus. Para a vergonha dos judeus. Deus guardando, né, esses irmãos que estão levando o Evangelho. E juízo para os judeus mesmo. Vergonha para eles. Tirando, Deus está passando mesmo, né, os oráculos de Deus para esses novos discípulos aqui, tirando cada vez mais o poder dos judeus, o poder dado por Deus na dispensação da lei, né? Porque aqui eles vão usar agora, eles vão apelar para o poder secular, o poder humano, para convocar a multidão para perseguir. É vergonha para eles, porque eles vão ter que apelar, né, para coisas humanas. Queriam assassinar Paulo, vai ter que fugir agora mais adiante, né, porque eles queriam assassinar Paulo. É bem precioso esse pensamento de que foi passado o judaísmo, esses aqui tentaram resistir, e Deus... Mas a gente também vai permitir sinais, que os discípulos fizessem sinais para confirmar essa nova coisa, a expressão da graça que estava agora alcançando os gentios amplamente. Glórias ao nosso Senhor Jesus e vergonha, né, para os judeus negaram o seu próprio Messias. Também esses judeus que estão aceitando aqui também privilegiados, acrescentados à nova dispensação, ao corpo de Cristo.